Alô, pessoal, tudo bom? Pessoal do nono ano, espero que todos estejam bem. Um bom dia, que seja uma semana abençoada, que Deus possa estar abençoando, possa estar guardando a vida de todos e suas famílias. E espero brevemente que nós possamos estar juntos, presencialmente, brevemente, tá, pessoal? Isso vai passar. Vamos continuar com os aspectos naturais da Ásia. Botei esse desenho aí para fazer uma ilustração de da gloriosa, do maior continente do mundo, que é o continente asiático. Aí é uma cidade, que nós estamos vendo ela do alto, e nós temos alguns exemplos de cidades como China, Índia, Paquistão, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul. São alguns exemplos. São 50 países que pertencem ao continente asiático. Tá bom, pessoal? Então vamos continuar nossa aula. Aqui eu coloquei um mapa para a gente fazer uma ilustração, ver como que se localiza, como que é dividido o continente asiático. Por exemplo, o continente asiático ele se encontra em verde. Isso aqui é a cor que é representado no mapa da Ásia. Aqui, pessoal, nós temos a parte da Europa. Por isso, quando você fala sobre a Rússia é o maior país em extensão territorial. Ela pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia. E representamos essa parte aqui, tanto da Europa e da Ásia, que é juntada, nós chamamos de Eurásia. A Eurásia é quando fala da Europa e da Ásia, estão o quê? Juntados. Tudo bem? E aqui, pessoal, nós temos a parte do Oriente Médio, das 16 nações, tendo 15 países árabes e um judeu, que é o Estado de Israel. Então está aqui a concepção geográfica dos aspectos naturais da Ásia. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuando. Aí eu botei alguns detalhes aqui para a gente poder conversar. Por exemplo, a Ásia é o maior país, é o maior continente terrestre, localizada totalmente no hemisfério oriental. Quando se fala em hemisfério oriental, se fala em leste, hemisfério leste. Em maior parte, também no hemisfério setentrional. Setentrional é quando você fala de norte. Então, setentrional, norte. E com uma pequena porção de terras no hemisfério austral. Existem ao lado 50 países asiáticos, além de possuir também uma área territorial de quase 45 mil quilômetros quadrados, que abriga também a maior parte da população do planeta, com muitas de suas regiões alcançando as mais elevadas densidades demográficas já registradas. Quando a gente fala sobre a Ásia, nós temos que remontar dois países que estão no estudo
populacional do mundo, que é primeiro a China e depois a Índia. China e Índia têm algumas particularidades. Por exemplo, no território chinês, a partir de 79, vai acontecer a questão do controle de natalidade. Você vê, lá tem controle de natalidade. Hoje, a população chinesa, existe também a política de um único filho. Se fala muito, professor, como isso ocorre? Ocorre da seguinte forma: tem lá o casal, o Ping Ping e a Ling Ping, eles nascem o primeiro filho. Só que o primeiro filho, é bom que o primeiro filho seja homem. Só que esse casal teve uma menina. Quando ela engravida de novo e nasce uma segunda filha, aí que é o problema. Porque a questão que o governo chinês, ele quer um número de homens para que seja utilizado na questão do exército, da proteção do país. Então, muitas das vezes, quando o segundo filho também é do sexo feminino, muitas das vezes o filho é dado ou até o quê? Assassinado. Tudo bem? Voltando. Se o continente asiático corresponde a 1/3 das terras emersas, pessoal, é o mesmo que continente. 61% da população mundial, cerca de aproximadamente 4,3 bilhões de habitantes, estão situados no continente asiático. Aí você tem também a questão: o país mais populoso do mundo atualmente se encontra na China, com um número aproximado de 1 bilhão 400 milhões de habitantes. No entretanto, em alguns anos, se tem uma estimativa que a Índia pode passar a China em população. Os dois países, eles, se você for botar em números absolutos, quase chega a 50% da população mundial. Muita coisa, né, pessoal? Então tá lá. Em alguns anos, ela deverá perder esse posto para a Índia, atual segunda colocada, com uma população aproximada de 1 bilhão e 250 milhões de pessoas, que também se encontram no continente asiático. Tudo bem? A Ásia é, sem dúvida, um continente de muitos extremos. Além de apresentar um maior número populacional, o continente também apresenta o maior país do mundo, como eu falei no início. É a Rússia, que apresenta 17 milhões de quilômetros quadrados. A Rússia, ela é tanto europeia e asiática. Então, ela está nesse contexto de ser o maior país em extensão territorial. Além disso, pessoal, nós temos aqui também o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, ou Himalaia, que apresenta uma altitude de quase 8.848 metros acima do nível do mar. E uma depressão absoluta mais profunda,
que é o Mar Morto, com 427 metros de abaixo do nível do mar. Você também tem uma questão, pessoal, do relevo da Ásia, que abriga todas as formas existentes. As cadeias de montanha que se destacam são a Cordilheira do Himalaia, que é a maior, o Everest, ao sul da China, os Montes Urais, que dividem, que são fronteiras entre a Ásia e a Europa, que é o território russo, as montanhas localizadas na região do Cáucaso, os planaltos asiáticos, próximos às cadeias montanhosas, formam as regiões com as maiores altitudes médias do planeta. É aquela situação, pessoal. Na Ásia, é um continente que ele se destaca em todos os sentidos, desde do relevo, desde a questão territorial, desde a questão populacional, da questão dos conflitos entre países, especialmente a questão religiosa, a questão territorial. Então, isso vai ocorrendo de uma forma que prejudica o continente. Tudo bem? Nós temos também a ocupação humana que foi feita. A ocupação humana, ela é explicada praticamente em lugares de baixa temperatura e também zonas elevadas. Também temos as atividades econômicas, especialmente a agricultura, devido aos solos que são bons para quê? Para que haja a plantação que é a mais utilizada da plantation. A plantation foi um processo utilizado no Brasil colonial, que era a produção de um único produto, cana-de-açúcar, café, açúcar. E na Ásia, isso também é utilizado a plantation, tá bom? Tudo bem? Então vamos continuando com a outra parte. Agora a gente vai falar sobre as regiões da Ásia. A Ásia, ela foi toda dividida proporcionalmente com critérios, pessoal. Critérios econômicos, critérios sociais, territoriais, ideológicos, religiosos. Você tem religiões que são feitas, são adoradas, que elas têm problemas. A questão de brigas, por exemplo, no Brasil, galera, nós não temos briga religiosa, temos intolerância. Você tem países da Ásia que você não pode nem dizer que é mais ou menos eu estar na torcida do Vasco e quando sai um gol do Flamengo eu vou comemorar o gol do Flamengo, eu vou apanhar, né, galera? É mais ou menos nesse sentido da questão da ideologia religiosa. Vamos lá. Regiões da Ásia. A Ásia pode ser dividida em 100 regiões geográficas, cuja classificação leva em conta o quê? Aspectos físicos, sociais e culturais que vão facilitar o estudo do continente, que é muito extenso, por isso muito diversificado. Contudo, importante salientar que não há apenas uma classificação regional,
no continente asiático. O primeiro, galera, é o Oriente Médio. Tá assim, corresponde à região geográfica localizada na parte leste e sul do mar Mediterrâneo, até o Golfo Pérsico. A região conta com um pouco mais de 7 milhões de quilômetros quadrados e cerca de 270 milhões de habitantes. O Oriente Médio, ele está encravado, galera. Ele está encravado entre Ásia, África e Europa. Por isso que ele está o quê? Ele está centralizado. Ele é o chamado de Oriente Médio. O Oriente Médio é considerado o berço de várias religiões, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. A grande questão lá é a questão da cidade santa, Jerusalém, que as três religiões elas têm acesso. Hoje um judeu pode ir na Terra Santa, lá professar a sua religião, que é o Muro das Lamentações, tem a questão das sinagogas, como o islamismo também, o cara vai nas mesquitas islâmicas e nas igrejas do cristianismo, tanto no ramo ortodoxo, no ramo cristão, que é o católico, e no lado protestante, que é aqui no Brasil os evangélicos. E também considerado por todos o grande centro econômico, político e cultural desse respectivo lugar. Contudo, é uma região bastante o quê? Conflituosa, de brigas, que tange a presença de alguns recursos naturais, como a água, o petróleo, o gás natural. A maioria dos países do Oriente Médio, galera, o petróleo é o melhor. Porque existe o petróleo bruto, que ele precisa ser feito a refinagem, tem que ser refinado, e no Oriente Médio, a maioria das jazidas de petróleo lá são de petróleo o quê? Refinado. Tudo bem? Então, falamos bem rapidamente do Oriente Médio. Vamos falar agora da Ásia Meridional. Meridional, galera, quando vem da parte sul. Meridional, tudo bem? Vamos lá. Corresponde à região localizada no sul do continente asiático. E por isso também chamado de sul da Ásia. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente asiático, conhecido como subcontinente indiano. É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habitam cerca de quase 1,7 bilhão ou bilhões de habitantes. Essa parte da Ásia é considerada uma das menos desenvolvidas na questão da Índia. Quando você fala da Índia, você fala da religião hindu, o hinduísmo. E o hinduísmo ele defende a questão da pessoa passar por dificuldade. Quanto mais eles têm uma ideologia, quanto mais eles sofrem, mais eles vão ascender aos céus. É uma religião que tem muitas entidades. Você tem Ganesha, que é um deus em forma de elefante. Você tem Shiva. Então você tem os Hare Krishnas. Então, Hare Krishna não, desculpa, Hare Krishna do budismo. Então você tem essa questão, tudo bem? Apresenta baixos indicadores sociais,
a questão, lá também tem uma questão social, que é as castas, que é a divisão social da população. Por exemplo, existe casta de comerciante que os filhos só podem casar com filhos de comerciantes. Existem questões dos militares. Os filhos de militares ou filhas só casam com da mesma casta. Então isso aí é muito complicado e baixa industrialização. Tudo bem? A gente vai falar agora sobre o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático, ele abrange 11 países, entre elas as ilhas e a Indochina. Conta com uma área de 4,4 milhões 500 mil quilômetros quadrados. Você tem aí aproximadamente uma população de 618 milhões de habitantes, onde o Sudeste Asiático é caracterizado pela presença de vulcões ativos, onde você tem uma alta atividade vulcânica e desastres naturais, que temos os terremotos, que provocam os abalos sísmicos e tsunamis. Você tem a questão também na Ásia, pessoal, sobre a questão do círculo de fogo. É uma área estável do continente asiático, onde nós temos esses fatores, especialmente terremotos. A Ásia Oriental, pessoal, ou corresponde à Ásia no leste, corresponde à região localizada no leste asiático, e por isso também conhecida como leste da Ásia. Essa área coincide com o que é conhecido na Ásia, pessoal, como o Extremo Oriente, que possui uma área de aproximadamente 12 milhões de quilômetros quadrados e conta com cerca de 40% da população asiática dentro desse lugar, que é o Extremo Oriente. Temos a questão de China e Japão. A China, considerada um país emergente, e o Japão, um dos principais países do G8, com um alto índice de tecnologia, isso não se discute. O Japão possui um grau muito significativo de tecnologia. E você tem também a questão da Ásia Central, que corresponde a uma região localizada entre o leste do Mar Cáspio e o centro-oeste da China, onde você tem o Irã e o sul da Sibéria, que pertence à Rússia. Até tem uma história da Sibéria, pessoal, durante a Guerra Fria, que os prisioneiros, você tem uma malha ferroviária chamada Transiberiana. É no meio da neve. Você tem uma prisão lá. E muitas pessoas que eram contra o regime soviético, socialista, na época de Joseph Stalin, que era o ditador da Rússia, eles eram levados para essa prisão e muitas das vezes não voltavam para casa. Só passagem de ida, tá? Essa região não é demarcada oficialmente, segundo as Nações Unidas. Essa região abrange as áreas dos nomes dos seguintes países: Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turkmenistão, Uzbequistão e Afeganistão. Tudo com tão. São países que eram, tirando o Afeganistão, os outros eram repúblicas socialistas soviéticas, que quando acaba a União Soviética, em 1990, eles se tornam países, são países considerados
pobres, a maioria são muçulmanos, são islâmicos, e muitos desses países têm a questão religiosa como uma questão preponderante do regime. E você tem a região da Comunidade dos Estados Independentes, que foi a questão quando a União Soviética ela acaba, ela tinha um regime de ser a União Soviética mais 15 repúblicas. Essas 15 repúblicas elas vão se tornar independentes, mas hoje elas são consideradas, dentro do contexto histórico e econômico, como países sem muita visibilidade política e econômica. Você tem, pela ordem, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Moldávia, Rússia, Tajiquistão, Turkmenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Aí você tem uma parte histórica do continente, que eu estou falando, que é o continente na época do Império Russo. O continente asiático é o berço das antigas civilizações datadas cerca de 4.000 anos antes de Cristo, onde tem religiões monoteístas. Religião monoteísta, pessoal, é quando você tem um único Deus, que é o cristianismo ou islamismo. Você tem também, pessoal, a questão das civilizações que surgiram nesse período. Algumas se formaram perto de lugares que tinham rios. Você tem também a questão das nações que tiveram transições durante a Guerra Fria. Uma parte comunista e outra parte capitalista. Por exemplo, nos governos comunistas, onde o socialismo era ideológico, você tem a China, você tem a questão da Arábia Saudita, e você tem também questões de governos democráticos, como o Japão, que é um império, tem um imperador e um primeiro-ministro. E também o Japão teve a questão da Segunda Guerra Mundial, onde o Japão sofreu sanções. O Japão ele fez um ataque. Até hoje, ninguém sabe porque o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial. Saiu do Pacífico, deu a volta ao mundo para atacar uma área, uma base naval, aeronaval americana. E em 41 e 45 ela recebeu 2 presentes dos Estados Unidos, que foi as 2 bombas que foram jogadas no território japonês, Nagasaki e Hiroshima. Você também tem, galera, aqui a questão da economia. A economia, o país que apresenta a maior economia no mundo hoje é a China. A China hoje, ela cresceu de tal forma, pessoal, que ela chegou a um PIB de quase 14%. Isso aí é um fenômeno. O produto interno do país hoje está em 12,24 trilhões de dólares. É um crescimento muito significativo, porque a China era um país agrário. E quando a China abre o mercado, a China é socialista, mas ela abriu um mercado para a venda dos seus produtos. E ela acabou o quê? Entrando nesse mercado. Você tem também a questão do pós-guerra. Você tem a questão também das reservas minerais que a China tem, que é o petróleo, carvão mineral, ferro, chumbo, zinco, manganês. Então hoje a China ela é um país emergente que, se continuar nesse ritmo, ela vai ser a maior potência econômica do planeta, indiscutivelmente. Isso aí é uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, nós temos aqui uma foto da produção de arroz. Japão e China são os maiores produtores de arroz. Você também tem a questão da agropecuária,
do cultivo de arroz, trigo, milho, fumo, juta, algodão, pimenta, entre outros. Você tem a pecuária suína, ovina, ovelha e bovina. As indústrias da Ásia são muito fortes. Você tem a questão de algumas potências como os tigres asiáticos, como a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, que tem um elevado nível industrial e um desenvolvimento econômico muito significativo. Você tem também, galera, a questão da geografia. O continente asiático é geograficamente bastante o que? Diversificado, devido à sua grande extensão. Nela, pessoal, nós encontramos diversos tipos de clima, relevo e uma variedade hidrográfica significativa. O relevo caracteriza pela presença de terras baixas, como o Mar Morto, planaltos, colhendo do Himalaia, como eu falei anteriormente, o Círculo de Fogo, que é uma área de grande ocorrência de abalos sísmicos e atividade vulcânica. Portanto, são muito suscetíveis a desastres naturais. A última tsunami que o Japão teve conhecimento foi de 2011, na cidade de Fukushima. Boa